Estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Muito obrigado a você pela companhia. Continue conosco. E agora o Rodrigo Salomão tem um recadinho para você. Olá pessoal, e agora preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente, que continua em 2013 com o concurso Cantinho Marabras. E nós vamos sortear nesse mês de janeiro móveis para sua casa. Gostou, não é? Então participe! É só ligar no 9685-1010, você digita o 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Qual foi a melhor história que você já viveu nas férias? A resposta mais criativa ganha uma cozinha completa da Marabras. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite! Renove a sua casa com a Marabras! Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. E olha, parentes e amigos da menina Andressa Franco, que morreu atingida por uma árvore em Mojimirim. Você viu essa reportagem, essa notícia ontem aqui no Brasil Urgente. Os parentes agora buscam forças para superar a dor. A tragédia colocou fim ao sonho da estudante que se preparava para ser policial militar. Quem acompanhou a história foi a repórter Carla Ramil. Traz aqui no telão pra gente, Marcão. E o Ney, aperta o play. No velório de Andressa Oliveira Franco, de 18 anos, amigos e parentes ainda tentavam se conformar com o que aconteceu. A estudante estava com a família nesta lagoa no bairro Chácara Sol Nascente, quando foi atingida por uma árvore logo após uma ventania. A família está muito assim sentido, né? Inconformado, né? Uma coisa que em questão de segundos será a morte de uma pessoa. De acordo com o tio da jovem, a família, ao perceber a mudança no clima, resolveu ir embora. Mas quando estavam em direção ao carro, foram surpreendidos pela queda da árvore, que caiu em cima da garota. Eles estavam na beiradinha, né? Assim, da lagoa, um piquenique que eles estavam fazendo lá. Começou a ventar bastante, né? E o meu sobrinho falou, não, vamos embora que tá ventando bastante, tá perigoso, né? Aí eles pegaram, ao sair, né? O meu sobrinho escutou um barulho de árvore. Só que não deu tempo, foi muito rápido, né? Inclusive ele tentou até tirar os 2 filhinhos dele, né? Mas ela realmente, a árvore caiu, tá? Atingindo a cabeça dela, tá ok? Deu traumatismo craniano. O tio conta que o irmão de Andressa tentou socorrê-la, mas não houve tempo para mais nada. A menina morreu na hora. Tirou até o galho de cima dela, pegou na cabeça dela, mas aí já era tarde, não tinha como fazer mais nada, ela chegou a falecer. Apesar da placa com o aviso de proibido nadar, o local é muito frequentado nos fins de semana. A população aproveita os dias quentes para se refrescar na lagoa. Mas o tio da vítima alerta para os perigos do espaço e cobra das autoridades do município mais segurança. Ele alega que existem outras árvores em más condições e que também correm o risco de cair. Eu peço às autoridades de Mojimirim, inclusive ao meio ambiente, tá? Que tomem providência mais enérgica, tá? Tirar esses galhos que estão podres, né? Realmente podres, e colocar árvores novas. Andressa tinha o sonho de ser policial militar e se preparava para a carreira. Veio de São Paulo para morar com o irmão em Mojimirim para poder estudar, buscar uma vida melhor. A família sofre por saber que planos como estes não vão ser mais realizados. Ela era muito alegre, né? Sorridente, gostava de tirar fotos, né? Gostava de sair com os amigos, bater papos, né? Menina trabalhadeira, estudiosa, né? Então é uma menina dócil. O pai da garota, que quase não tem forças para falar, não se conforma com a perda da filha. Ela é mais nova, e tem a minha filha mais velha, né? E como vai deixar? Uma história terrível, viu? E de acordo com a prefeitura de Mojimirim, uma reunião com várias secretarias foi realizada para analisar a tragédia e que uma apuração mais profunda do caso vai ser feita para adotar medidas preventivas com o objetivo de controlar o acesso em áreas de risco na zona rural. É um problema realmente, né? Apesar das placas de advertência ali, dizendo proibido nadar, como esta que está aí no seu vídeo,
É uma área frequentada, como disse a Carla Ramil, né? A partir do depoimento de pessoas que ali que ali estavam. Então, muita gente frequenta essa área. O problema é o seguinte, aí tem um misto de um pouco de falta de sorte dessa moça e também da falta de zelo, de uma maneira geral, das autoridades públicas com relação a essa vegetação condenada. Dá para ver de longe que essa árvore já estava condenada há muito tempo. Ó. Ela está toda oca, ela está comprometida totalmente, ela não é mais maciça, embora tenha aí uma casca dura, né? Justamente ela ainda tinha peso suficiente para matar, como foi justamente o que aconteceu, ela estava oca por dentro. Então, quer dizer, uma vistoria, uma análise de um técnico poderia ter já resolvido essa situação, teria verificado facilmente que ela tinha que ser cortada, tirada dali, etc. Agora, a gente, infelizmente, num caso como esse, a gente pode lembrar também as pessoas que evitem essas áreas. Além de qualquer risco ali, muita gente acaba morrendo afogada em áreas de lazer que não são permitidas como esta daí, e também, muitas vezes, esses pontos rurais são focos daquele carrapato estrela, né, que usam cavalos e capivaras como hospedeiros e acabam transmitindo a febre maculosa. Então, todo cuidado é pouco. Às vezes, por falta de orientação ou por falta de outro local de lazer, a população acaba entrando nesse tipo de área para se refrescar, para fazer alguma atividade de lazer e por aí afora. E, infelizmente, uma história acabou em tragédia como essa daí. Uma moça tão bonita, cheia de sonhos, que pretendia ser policial militar. Uma coisa rara também, né? Uma mulher, né, com essa idade, com o sonho de ser policial militar. Infelizmente, não acabou bem essa história e a gente torce para que a prefeitura, de fato, consiga reunir alguns elementos para tentar fazer com que novos casos não aconteçam, especialmente nessa área aí. É lamentável realmente. E olha, o sumiço de uma adolescente de 14 anos em Sumaré deixa a família assustada. Desesperada, a mãe da menina procura apoio do Conselho Tutelar e da polícia, mas até agora não teve sucesso. Quem está acompanhando esse caso é a repórter Carla Ramil. Traz aqui, Marcão, para a gente no telão. Ney, aperta o play. As lágrimas que caem do rosto dessa mãe refletem o drama que ela tem vivido. A filha Daniele Cristina Nascimento, de 14 anos, desapareceu no dia 4 de dezembro do ano passado e até hoje não deu notícias. Dona Aparecida conta que a adolescente ligou para avisar que iria embora. Ela não queria ficar mais aqui. Aí ela chegou a falar por quê que ela não queria? Não falou o motivo. Aí eu falei para ela ficar esperando eu chegar, que a gente ia conversar. Após desligar o telefone, a mãe foi em busca da filha. Ao encontrar com a menina, ficou indignada com o comportamento dela. Aí eu falei pra ela, o que aconteceu, Daniela? Aí ela me xingou muito, me ofendeu de palavras. Tava muito agressiva, aí eu vim embora. E desse dia pra cá, nunca mais eu vi ela. Desde então, a garota nunca mais apareceu e nem ligou. A mãe acredita que a fuga tenha acontecido em função da morte do pai, que ocorreu há 5 meses. Ela tava o comportamento dela estava muito esquisito. Ela estava muito revoltada. Qualquer coisa que eu falava, ela gritava, ela xingava. Piorou. A morte do pai. Piorou. Esta não é a primeira vez que a menina desaparece. Em maio do ano passado, Daniele ficou 4 dias fora de casa, mas foi encontrada pela mãe. Dona Aparecida relata que tem vivido dias difíceis. Está muito difícil. Eu tenho pressão alta, eu tenho colesterol, eu tenho diabetes, eu tomo remédio para o coração. Este é o quarto da Daniele. Tudo aqui está exatamente como ela deixou. O que mais intriga a mãe dela é que a adolescente foi embora sem levar nada. Olha só, as roupas continuam aqui guardadas no armário, na gaveta tem mais roupa que ela deixou por aqui também. Os sapatos ficaram, objetos pessoais. Dona Aparecida, a Daniele foi embora e não levou nada. Não levou nada, só com a roupa do corpo. Do jeitinho que ela deixou, tá. Se preocupa, senhora, saber como ela está vivendo? Preocupa muito, muito mesmo, como ela está vivendo. Sem roupa, sem um apoio da mãe, né? Tenho palavra para falar.
Dona Aparecida procurou a polícia e o conselho tutelar, mas alega não ter recebido a atenção necessária. Falaram que eles não podem fazer nada, que tem que ser o conselho tutelar. Então fica assim, o conselho tutelar empurra para a polícia empurra para o conselho tutelar. Ninguém faz nada. Desesperada, a mãe pede que a filha volte para casa. Eu queria que ela voltasse. Agora, se ela não quiser voltar, que ela pelo menos conversa, liga para mim de vez em quando, fala onde que ela tá. E se ela quiser voltar também, as portas estão abertas. Só que eu gostaria de saber dela o que está levando ela a chegar a esse ponto. Bom, um problema realmente, mas aparentemente essa jovem está precisando de um apoio psicológico. O Conselho Tutelar, evidentemente, não tem muito o que fazer numa situação como essa. O Conselho, na verdade, cuida dos direitos, né, e da defesa da criança e do adolescente, mas desde que ele esteja ali sofrendo maus tratos, alguma coisa relacionada a maus tratos na infância e na juventude. O que está sendo relatado na reportagem é que a moça, a menina, já tem um histórico de desaparecimento, ela já saiu de casa, voltou outras vezes. Então o que ocorre? A Polícia Militar também não tem condições estruturais de ficar procurando pessoas desaparecidas. O máximo que se faz é emitir um alerta, distribuir cartazes e tentar verificar de alguma forma. Não houve registro também de algum crime, ou seja, de rapto, de sequestro ou alguma coisa relacionada a risco de vida dessa adolescente. Aparentemente o que aconteceu, ela saiu de casa mesmo. E como ela já saiu outras vezes, mesmo que o Conselho Tutelar ou a polícia encontrassem meios de procurar, identificar onde ela está e trazer de volta para casa, nada garante que ela não iria de novo sair de casa. Então o que está faltando aí, pelo menos aparentemente, é um acompanhamento psicológico dessa moça, a Daniele. Se ela estiver acompanhando a nossa reportagem, o nosso programa, a gente até pede, né, para que ela entre em contato com a mãe, para pelo menos tranquilizar, para falar que está bem e verificar o que ocorreu em casa, por que ela está saindo de casa e para ela tentar resolver essa situação de maneira amigável com a mãe. Ou pelo menos falar, olha mãe, eu não quero mais voltar para casa, eu tenho outro caminho na minha vida, mas eu estou bem e tal, pelo menos para a mãe voltar a dormir à noite. Eu acho que este é o problema. Realmente o Conselho Tutelar e a polícia não tem muito o que fazer num caso como esse. Agora, claro, ali tem que ver como que é a situação estrutural desta família, como que é a convivência dela com a mãe, que tipo de expectativa que ela tem da vida e eventualmente não esteja sendo atendida dentro de casa. Todas essas questões só vão respondidas se essa moça tiver um acompanhamento psicológico ou até um acompanhamento multidisciplinar para verificar qual que é a causa específica dessas fugidas de casa, já que ela é reincidente nesse caso. E olha, a repórter Carla Ramil fez outra reportagem sobre este assunto. Vamos acompanhar aqui no Plasma. Traz aqui, Marcão. Ney, aperta o play. O desaparecimento da filha de apenas 14 anos tem deixado Dona Aparecida muito preocupada. Com problemas sérios de saúde, ela enfrenta momentos difíceis. É muito difícil. Eu tenho pressão alta, eu tenho colesterol, tenho diabetes, eu tomo remédio para o coração. Daniele Cristina Nascimento desapareceu no dia 4 de dezembro do ano passado e até agora não deu notícias à família. A última vez que a mãe esteve com a filha foi aqui nesta praça em Sumaré. O encontro foi difícil e a fez sofrer muito. A Dona Aparecida está aqui, ela voltou ao local onde viu a filha pela última vez. Dona Aparecida, como é que foi que tudo aconteceu quando a senhora chegou aqui e encontrou a Daniele? Ela estava sorrindo, dando risada com as amigas, só que eu cheguei e perguntei o que estava acontecendo, que ela me ligou chorando, que ia embora de casa. Aí ela já me recebeu com muitos palavrão, né? E até tinha umas meninas que falaram nessa linguagem, pô, meu, não faz isso não, ela é tua mãe. Aqui mãe nada. E aí já emendou os palavrão, muito pesado, doeu muito pra mim. Foi a última vez que eu vi ela. A mãe não consegue entender por que a filha foi embora. Pela vida de pobre, a Daniela tem a vida até boa demais. O quarto dela tem computador ali dentro, tem televisão, tem tudo. Então tem necessidade ela estar na rua.
A doméstica sonha com um futuro melhor para a Daniele. Eu gostaria que ela voltasse para casa, estudar, ficar boazinha do jeito que ela era, que eu creio que lá na frente Deus tem um plano na vida dela. Dona Aparecida pede para a filha voltar para casa. Eu queria que ela voltasse. Agora, se ela não quiser voltar, que ela pelo menos conversa, liga para mim de vez em quando, fala onde que ela tá. E se ela quiser voltar também, as portas estão abertas. Só que eu gostaria de saber dela o que está levando ela a chegar a esse ponto. Bom, vamos torcer para que ela realmente reapareça. E olha, susto em hospital de Mogi Guaçu. Os funcionários foram surpreendidos nesta manhã com a presença de uma onça. Isso mesmo, uma onça que invadiu a unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros da cidade foi chamado para tranquilizar e capturar o animal. Não é mesmo, Felipe Pereira? Boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos. Baita susto que os funcionários do Hospital São Francisco, que fica em Mogi Guaçu, tiveram. Essa onça invadiu o hospital, né, a área do hospital, na madrugada de hoje. E aí, pela manhã, quando os funcionários começaram a chegar, viram aí o animal, que até subiu numa árvore, né, como a gente está vendo agora nas imagens, muito assustado também, e também assustou todo mundo que estava ali trabalhando no hospital. O Corpo de Bombeiros foi chamado, não conseguiu no primeiro momento fazer o resgate, aí teve que ser acionada uma equipe do Centro de Controle, uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses, que aí atirou esse dardo tranquilizante que nós acabamos de ver na imagem, e aí só depois disso é que a onça conseguiu ser retirada. Ela foi colocada numa espécie de rede, né, algo parecido com isso, e depois levada para o Centro de Controle de Zoonoses. Um baita susto para os funcionários do hospital de Mogi Guaçu, Sena, mas também não foi nada de mais grave, não. Foi apenas essa visita inesperada desse animal nessa região. A onça foi levada para o zoológico de Paulínia, ela ainda está no zoológico de Paulínia, vai ser chipada, né, para poder futuramente ser identificada caso escape novamente do habitat, e depois vai ser devolvida à natureza, Sena. Ok, muito obrigado pelas informações, Felipe Pereira, Felipe, repórter da Rádio Band News FM, colaborando conosco aqui. E essas imagens foram cedidas gentilmente, as imagens do resgate, pelo repórter Alair Júnior, do portal Mogi Guaçu. O Brasil Urgente Regional agradece a esta colaboração. Olha, um susto mesmo, hein? O animal, ele aparentemente já não é adulto, né, ainda, mas é uma jovem onça, que, claro, né, coloca um susto. Todo felino de grande porte provoca um susto quando você se depara com um bicho desses na sua frente. Mas os especialistas, né, os veterinários garantem, né, atestam que esse tipo de animal, na verdade, não é ofensivo, ele não ataca. Ele só oferece algum risco quando ele se sente acuado, né, ou se, evidentemente, se ele tiver com muita fome. E dá de cara com a pessoa, quer dizer, na dúvida é melhor correr, né? Agora, as informações disponíveis aí pelo Corpo de Bombeiros é que nesta região aí próxima do hospital tem uma plantação de eucaliptos, tem uma área de preservação de uma indústria de papel e celulose. Ali é a International Paper. Essa empresa tem 71 mil hectares de mata de reflorestamento de eucaliptos, né, para produção justamente de papel, de celulose. E tem também ao lado uma reserva florestal. Existe ali um acordo, existe um trabalho conjunto onde tem a mata controlada de reflorestamento, né, uma plantação de reflorestamento de eucalipto, e tem também uma mata de preservação que está sob os domínios desta empresa, dessa indústria multinacional. E ali nesta área de preservação é que estaria vivendo este felino, esta onça. E as informações dão conta de que ela teria perdido a mãe ou se desprendido da família e acabado se perdido e procurando a área urbana. Isso é cada vez mais comum com o crescimento desordenado e com o desmatamento florestal que vivemos no país. Mas nesse caso específico não foi isso. Não é uma área ali onde foi desmatada, ela vivia mesmo num parque, numa reserva ali, e acabou se desorientando. Mas olha, um baita susto. Imagine até no hospital. Imagina você no hospital, ali já, né, imagina um paciente, né, que já está com um problema. Se não for cardíaco, então, nem se fala.
né, e dá de cara com uma onça, com um bicho desse tamanho. Felizmente, né, deu tudo certo, já foi capturada e já vai ser devolvida aí, se for o caso, no seu habitat natural. Muito bem, olha, um mistério no município de Leme. Um pedreiro foi assassinado com 5 tiros ao sair de casa para trabalhar. O crime pode ter sido motivado por vingança. Em 2010, a vítima matou o sobrinho que tinha envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Quem acompanhou esse caso foi a repórter Lícia Manjavac e vai contar com detalhes pra gente aqui no telão. Traz aqui, Marcão. Ney, aperte o play. Um crime com cara de emboscada. Um pedreiro baleado a caminho do trabalho, pouco antes das 8 horas da manhã. Rivaldo Aparecido Barbieri, de 51 anos, foi morto quando passava de bicicleta por esta rua no Jardim Heloísa. Ele levou 5 tiros e os disparos foram ouvidos pelos moradores da região, que chamaram a polícia. Nós recebemos a informação via 190 de que uma pessoa teria sido baleada num dos bairros do município. As viaturas deslocaram e constataram que realmente uma pessoa havia sido baleada com 5 disparos. As balas atingiram o peito, o braço esquerdo, as nádegas, a barriga e a cabeça. Testemunhas afirmaram à polícia que o autor dos disparos fugiu em uma bicicleta. Existe essa informação, né, ainda mais porque ali naquela região, se o cidadão acabasse trombando com a equipe nossa de serviço, ele poderia facilmente soltar a bicicleta e fugir, tentando se homiziar em residências ou mesmo indo para o meio de um matagal. Para o capitão, Rivaldo pode ter sido executado, já que em 2010 ele teria matado o sobrinho envolvido com o tráfico de drogas. Pode ter sido uma vingança ou pode ter sido também um acerto de contas, né? Uma vez que esse cidadão, uma das passagens dele é justamente porque há cerca de uns 2 anos atrás ele acabou matando a machadada um sobrinho que era traficante aqui no município. Tá, então a gente não sabe se pode realmente ser alguma coisa correlacionada ou se é algum outro fato novo que ele tenha se envolvido no município. Aí é um problema, né? Já tinha envolvimento com a polícia, já tinha assassinado o sobrinho a machadadas. Então, quer dizer, é um caso complicado, né? Independentemente de qualquer coisa, agora é hora da polícia judiciária entrar em ação e tentar verificar o que exatamente aconteceu e quais foram as circunstâncias deste crime. Agora ali tem, o cenário é de execução e também de vingança. Tiros pelas costas, na região das nádegas, vários tiros, né? A pessoa já tinha passagem pela polícia, já tinha problema com envolvimento aí com traficantes. O que acontece? As vertentes são várias, pode ter sido acerto de contas, pode ter sido vingança e pode ter sido também que, de alguma maneira, esse cidadão pode ter, na gíria da bandidagem, atrapalhado os negócios do crime. Por alguma ocasião, né, quando você tem alguma coisa, chama a polícia, vem a polícia fica ali fazendo o que a PM chama de operação saturação, com viaturas rondando o bairro, acaba atrapalhando, essa que é a verdade, né? Esse tipo de coisa para bandidagem soa como um ato que atrapalha o comércio de drogas e aí o traficante determina que esse problema seja eliminado. Então aí tem essa questão também. Não dá para afirmar, claro, nesse instante se isso aconteceu ou não, mas pelas características, né, aparentemente trata-se de um crime de mando, viu, ou de vingança. Infelizmente é mais uma vida que se vai e a gente sempre lembra aqui, né, lidar com a marginalidade, lidar com drogas, lidar com coisa ruim, não vai longe, viu, não vai longe. Vira e mexe, você encontra em qualquer esquina o problema. Então é realmente lamentável, não tem jeito. E a gente quer agradecer aqui a Rádio Cultura de Leme, que ofereceu algumas imagens, né? Especialmente as fotografias que foram exibidas aqui nessa reportagem e ajudou a compor a matéria da Lícia Manjavac. Olha, nós voltamos a falar sobre o assassinato de um campineiro em Guarujá. A Polícia Civil daquela cidade do litoral paulista informou que tem uma gravação do telefonema feito pelo estudante Mário Sampaio, de 22 anos, que foi morto na véspera de Ano Novo. Para a polícia, ele foi esfaqueado após uma discussão com o dono de uma churrascaria por causa da diferença de R$ 7 na conta.
Na gravação, o jovem relata a confusão no estabelecimento e pede ajuda. Em certo momento, o dono do restaurante, suspeito de cometer o crime, aliás, ele já confessou que cometeu esse crime, é ouvido discutindo com o Mário. A ligação já foi anexada a outras provas. Segundo o delegado responsável pelo caso, até o final desta semana, a investigação vai ter um grande avanço e tudo indica que a conclusão está próxima. O advogado da família da vítima está na cidade litorânea para acompanhar de perto as investigações. Nós conversávamos recentemente com um advogado e ele dizia, que aposta todas as fichas na reconstituição do crime, que segundo a família e segundo o advogado vai desmontar a tese de que o assassino teria agido em legítima defesa, porque o Mário estaria sufocando o filho dele, que é o gerente do restaurante. Na verdade, a família, o advogado, aposta as fichas na reconstituição e também nessas provas periciais. Esse é um elemento muito importante, a gravação do áudio, porque a família relatava mesmo que antes de qualquer coisa, o Mário pegou o telefone e ligou para a polícia para pedir ajuda. Falou, bom, eles não estão querendo deixar a gente sair daqui, o gerente teria falado que a gente vai pagar isso, mas ele está esperando a gente lá fora, então vamos chamar a polícia. E foi nesse momento, aparentemente, que a confusão começou, mas o que acontece? A gravação telefônica, além do ruído ambiente, além de ser possível filtrar ali, a gente já tem informações de que o áudio é de boa qualidade. Além de filtrar e tentar estabelecer que tipo de conversa estava acontecendo naquele momento, é muito importante que tenha o horário. Existe ali o horário dos fatos, o horário da ligação, principalmente. E ali é claro que a perícia consegue estabelecer elementos importantíssimos para a formação do mosaico, do quebra-cabeças que envolvem as circunstâncias desse assassinato. Por exemplo, se nessa gravação existia a voz do gerente, já desmonta a versão da defesa do assassino de que o gerente tinha desmaiado e por isso o pai foi lá buscar a faca. Isso já cai por terra esse tipo de versão. Então, é uma coisa muito importante, já que por enquanto as imagens, ainda não existe notícia, essas imagens foram recuperadas, as imagens do circuito interno de gravação do restaurante. Havia mais de 10, existiam mais de 10 câmeras ali, mas as informações prestadas pelo dono do restaurante é que o sistema estava sem manutenção e não estava mais gravando. Há contradições também com relação a este aspecto envolvendo as câmeras digitais de vigilância. Agora, o áudio da Polícia Militar está intocável e pelo que a gente apanha de investigação, a polícia está muito animada. A polícia que nós conversamos lá com o delegado Cláudio Rossi na semana passada. Ele dizia, ele estava lá meio desanimado, que ia ter que ouvir todo mundo, não sei o quê. E agora ele já nos comunicou que está muito próxima da conclusão, é porque efetivamente essa gravação, esse áudio da PM traz elementos importantes para a formação desse quebra-cabeças. A gente espera realmente que isso aconteça e que esse mal-entendido, essa guerra de versões, seja efetivamente elucidada. Nós tentamos conversar com o delegado que está à frente das investigações, do delegado adjunto e também com os advogados das duas partes. Nenhum deles quis conversar com a gente e alegando que isso atrapalharia as investigações. A gente realmente respeita, a gente acha que efetivamente nesse momento, enquanto tudo não for esclarecido, alguns detalhes podem mesmo atrapalhar, até porque a polícia às vezes se utiliza de um elemento importante, mas precisa ouvir algumas testemunhas para contradizer ou não aquela versão. Então, por enquanto, a gente respeita a decisão dessas partes envolvidas que não querem dar mais detalhes sobre o conteúdo deste áudio que está ali registrado já nos autos desse caso, deste inquérito que investiga as circunstâncias da morte desse jovem de Campinas assassinado a facadas no Guarujá. Olha, confusão no banco.
Mulher grávida passa mal ao ser barrada na porta giratória de uma agência bancária em Campinas. A gestante afirma que o detector de metais a impediu de entrar no banco mesmo após tirar todos os objetos da bolsa. Você já passou por isso em alguma agência bancária? Quem tem os detalhes é a repórter Carla Ramil. Traz aqui pra gente, Marcão, no Plasma. Ney, aperte o play. Márcia é empresária e sempre precisa realizar depósitos bancários para o pagamento dos funcionários da empresa de segurança da qual é dona. Mas há algum tempo tem enfrentado problemas na hora de fazer a transação. Ela é cliente desta agência do Banco do Brasil do bairro Castelo e pela 4ª vez consecutiva foi barrada na porta giratória do local. Todas as vezes eu sou barrada. Estava fazendo depósitos de funcionários, como eram depósitos picados, valores picados, eu não tinha como fazer no caixa eletrônico. Tirei todos os pertences que tinham metais, né, possivelmente. Inclusive, antes que o vigilante pedisse, já tirei até prendedor de cabelo, caneta, tudo que a gente tira além do normal. Mesmo depois de ter retirado da bolsa todos os objetos metálicos possíveis pedidos pelo vigilante, ela não conseguiu entrar na agência. Eu falei com a atendente que estava do lado de fora no caixa eletrônico e expliquei para ela o motivo. Falei, olha, eu não posso deixar a bolsa lá porque eu estou com essa quantidade de dinheiro. Eu abri a bolsa, mostrei para ela. Falei, eu vou ter que sair do banco com um pouco mais de dinheiro. E eu vou contar, vou fazer somente uma parte do depósito do valor. E eu não posso contar esse dinheiro aqui na frente de todo mundo, que a gente nunca sabe, né? Pode ter algum suspeito, a pessoa vai ver que eu vou sair com o dinheiro do banco e pode me roubar lá fora. Grávida de 9 meses, a mulher passou mal e nem assim foi permitida a entrada dela para realizar a operação bancária. Fiquei até passando mal, me abanando. E aí foi quando já eram 15 para as 4 e eu falei para ela que precisava fazer depósito de funcionário até as 4 horas. Se ela tinha algum gerente que pudesse me atender para poder liberar. E ela falou que não tinha nenhum gerente no momento. Foi preciso chamar a polícia militar para finalmente resolver o problema. E eu só entrei na agência porque eu chamei a viatura. Senão, com certeza, eu não teria entrado, como das outras vezes eu não entrei. A empresária reclama da falta de organização da agência bancária e da falha na estrutura de segurança. O vigilante, ele tem a função de... ele trava, ele destrava. Só que ele tem que fazer uma leitura comportamental da pessoa, não simplesmente ir pelo que a porta travou, ele não deixa ninguém entrar, né? O ladrão, o bandido, ele entra munido de armamento, ou qualquer uma arma branca, e a gente que entra simplesmente para fazer um depósito, qualquer outro tipo de procedimento não consegue entrar. Indignada com a situação, Márcia vai registrar boletim de ocorrência por constrangimento. E gostaria que fossem tomadas atitudes, né, pelos gerentes dos bancos, não só do Banco do Brasil, mas todas as agências que praticam essa atitude, né, e as próprias empresas de vigilância, treinar melhor os vigilantes, né. Bom, o caso é polêmico mesmo, a gente pediu para as pessoas entrarem no Facebook para comentar. Existem posições contrárias, posição em favor desta porta giratória e a gente realmente, ao longo do programa, vai colocar aqui algumas participações dos nossos telespectadores. O problema que a gente sempre diz aqui é que essas portas giratórias não obedecem a um critério único. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, já passou da hora de estabelecer pelo menos uma orientação ou uma portaria, alguma instrução normativa para padronizar, né, para disciplinar essa questão da porta giratória, porque cada agência bancária age de um jeito. Existem agências que têm uma porta giratória para entrar e outra para sair. Outras agências têm uma porta giratória que a pessoa entra e esbarra naquela que está saindo. E aí faz uma fila, fica aquele constrangimento também. Existem agências que o detector de metais está calibrado de uma forma muito sensível. Então a fivela do cinto trava o detector de metais. Aí você tem que falar, ó, a única coisa que eu tenho de metal aqui é o cinto. Aí tira o cinto e entra. Outras não. Outras você passa ali com chaveiro, com telefone celular, com guarda-chuva e não trava, né? Então é uma questão que precisa realmente de uma forma mais padronizada para que a população também saiba, né,
E a população, o cliente da agência bancária, tem que saber se ele pode ou não entrar com uma caneta esferográfica dentro da bolsa. O cliente precisa saber se ele pode entrar com um molho de chave ou não, se vai disparar ou não. Quer dizer, cada hora funciona de uma maneira. Há informações, isso quem me passou foi um vigilante de banco que preferiu, para não ser identificado, que existem dispositivos que são acionados pelo próprio vigilante. Então ele pega ali, ele visualiza a pessoa e ele mesmo, a critério próprio, ele verifica se aquela pessoa é ou não suspeita e trava, aciona o dispositivo para travar a porta giratória para fazer aquela verificação, abrir a bolsa e coisas dessa natureza. Agora, é claro, né, falta mesmo uma disciplina, uma padronização para que os clientes das agências bancárias tenham certeza de como funciona esse dispositivo. Bom, o Gilberto Gonçalves, né, um de nossos telespectadores internautas, que falou que constrangimento é crime e previsto no Código Penal. Aí o Gilberto Gonçalves. O Marcelo Sicoli, ou Sicoli, disse que não acha que é constrangimento e sim uma medida de segurança. Já o João Manuel Oliveira também acha que é uma medida de segurança e, portanto, não está achando nada demais a porta giratória ter travado a nossa personagem da reportagem. A Roselaine Carvalho disse que os bancos têm que promover a segurança sem constrangimento. A Giane disse que os bancos barram apenas as pessoas que eles querem. Né? Aí estava mais ou menos dentro daquilo que o vigilante falou comigo. A Eli dos Santos disse que para ela é péssimo, né, o preparo dos bancos. Então ela considerou um despreparo dos bancos essa situação. Então, portanto, né, algumas das participações que recebemos aqui do telespectador internauta que está acessando o Facebook ao longo do programa, na medida do possível a gente vai colocando outras impressões e por enquanto a gente agradece pela gentileza da participação. E olha, em Araras, a esposa de um pedreiro está inconformada com a perda do marido que sofreu um acidente de moto e morreu depois de ser internado no hospital. A família acredita que houve negligência médica. Quem conta essa história pra gente é a repórter Lícia Manjavac. Traz aqui pra gente, Marcão, no Plasma. Ney, aperte o play. É possível que tanta gente no hospital e ninguém fez nada. Porque se eles falaram que tinha um monte de gente, que sempre tem médico no hospital, é impossível que ninguém fez nada. As palavras são de uma mulher que tenta juntar forças para criar sozinha 4 filhos. 2 dias antes do Réveillon, Fabiana Jacinto viu a vida da família virar de cabeça para baixo quando o marido dela, Adenilson Xavier Jacinto, de 36 anos, sofreu um acidente de moto. Era por volta das 3 horas da tarde, quando ele bateu em outra moto. Com dores no pé e na nuca, o pedreiro foi para casa, achando que logo se sentiria melhor. Mas como o mal-estar continuou, ligou para um amigo, que veio com ele a este hospital. Ficou lá internado no sábado. Ele disse que acho que ficou lá internado porque estava dando febre nele. De acordo com a família, durante o tempo em que permaneceu no hospital, Adenilson só fez um raio-x do pé e outro da perna. Por pelo menos 2 dias, nenhum médico apareceu para atendê-lo. Falou assim, à noite não adianta, você pode chamar a enfermeira, você pode ficar apertando essa campainha que ninguém vem. Ele estava num quarto sozinho, de frente da recepção. Só que a minha menina estava lá, ele apertou 7 vezes a campainha, 7 vezes. E elas não iam, aí minha menina pegou e foi lá. Falou, bem, o meu pai está chamando, já apertou 7 vezes essa campainha. Por favor, alguém pode ir lá? Aí elas pegou e foi, ela falou assim, eu não posso ficar dando remédio toda hora. Com fortes dores na cabeça, Adenilson vomitava a todo momento. A situação era tão crítica que a filha do pedreiro lembra que uma das enfermeiras se assustou quando mediu a temperatura do corpo dele. A enfermeira tirou a febre dele, falou assim, nossa, ele está com 39,5 graus. Bem, você precisa de um médico. Aí ela falou assim, eu vou ver o que eu posso fazer. Mesmo assim, segundo Fabiana, o médico só apareceu no quarto do marido dela 5 dias depois que ele deu entrada no hospital. Aí o médico chegou, aí ele falou assim, olha, desculpa, senhor Adenilson, eu sei que o senhor está muito ruim,
entendeu? Eu sei que o senhor está com dor, só que eu tenho muito paciente para atender, é muita gente, mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer todos os exames necessários no senhor, só que eu só vou ter um tempo na sexta-feira. No dia 3 de janeiro, por volta das 3 horas da madrugada, Adenilson telefonou para um amigo. E falou para ele que estava tudo bem, assim, tranquilo. A família acredita que naquela hora ele já estava passando muito mal, mas não havia ninguém para socorrê-lo. Para ter ligado, para a enfermeira ter ligado para minha cunhada, 4h35. Se ele ligou 3h10 para o Jefferson, quer dizer, ele já estava passando mal. Menos de 1 hora depois, o pedreiro foi encontrado morto no banheiro da sala de observação do hospital. O laudo médico diz que ele morreu porque teve embolia pulmonar e traumatismo craniano. Mas Fabiana afirma que o hospital matou o marido dela. Quero que eles falem para mim o porquê que eles não fizeram isso. Só que quando você faz um juramento, entendeu? Que nem, olha, quando você trata com criança, com doente, com idoso, gente, com animal, você tem que fazer isso por amor, por gosto, mas não por dinheiro, porque por dinheiro a gente só faz troca e venda. E ser humano a gente não tem como trocar e vender. Não tem. Olha, claro que a polícia vai investigar, o Conselho Regional de Medicina, a sindicância interna, tudo vai verificar o que exatamente aconteceu. Mas existem aí indícios importantes que levam, né, a gente a acreditar que houve pelo menos falha no atendimento. O homem teve um acidente, claro, ele estava com dor na nuca, né, e dor no pé. Procurou o hospital. É o que é recomendável. Ó, no acidente, independentemente de você sair andando, procure atendimento médico. Todas as vezes, os socorristas falam muito isso. Os socorristas, né, de unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, do SAMU, falam que quando tem um acidente, né, de trânsito, por exemplo, a preocupação é muito grande com aquelas pessoas que saem andando. Porque aquelas que ficam desacordadas, desmaiadas, aquelas vão ser imobilizadas e levadas para o pronto-socorro, para o hospital, e lá vai ter todo o monitoramento dos equipamentos e aquela pessoa vai ter o suporte adequado. Aquela pessoa que sai andando é que é o problema. Que todo mundo pergunta, ó, como é que você está? Você está bem? Ele fala, não, eu estou bem, tem uma dorzinha aqui, estou bem. Aquela pessoa é um problema. Então, o que acontece? Este homem, esse pedreiro, fez o que o bom senso e o padrão médico internacional recomenda. Ele buscou o pronto atendimento. Chegou lá, não levaram muito a sério, aparentemente. Ele foi para casa, teve que voltar outro dia. Ainda assim, fez lá um raio-x, quer dizer, daqui a pouco ele teve muita dor, chamou o médico, aí sim o médico constatou que era grave, mas alertou que a unidade está cheia, ele tinha gente na frente e não pôde atender. Ora, são informações que, se aconteceram exatamente desta maneira como a família está relatando, são, né, indícios muito graves, né, que levam a acreditar que se tratou de negligência no atendimento. Então a gente já sabe que o sistema de atendimento é precário, não há médicos e profissionais em número suficiente para atender a demanda, mas precisa ter um cuidado melhor na triagem, né? É claro que passou despercebido a gravidade do caso deste homem que teve um acidente com a moto, né? Porque ninguém que tem uma dorzinha, né, um probleminha qualquer, que é medicado e liberado, morre depois. Então há um componente importante aí, há uma série, né, de elementos que deixam a história mal explicada. Existem realmente pontos obscuros nesta história que eu imagino que vão ser apurados pelos órgãos oficiais. Olha, e mesmo com a dor da perda, a família busca forças para superar o momento difícil e ficam as lembranças da boa convivência e do bom humor do pedreiro. Alícia Manjavac traz pra gente mais essa reportagem. Ney, aperte o play. É uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa humilde que está ali, conversava, se dá com todo mundo, brinca com todo mundo, brincava com todo mundo.
E o Nilson não tem para ninguém, não tinha para ninguém o Nilson. Aos 36 anos, o pedreiro Adenilson Xavier Jacinto tinha 4 filhos. Casado com Fabiana Jacinto há 18 anos, ele era a alegria da família. Meus filhos sempre foi apegado a ele. E ele sempre foi um excelente pai. Nem mesmo a ex-cunhada era esquecida. Toda semana, ele fazia questão de almoçar com ela e dar boas risadas. Eu separei do meu ex-marido, que é irmão dele, mas eu nunca deixei de ser cunhada dele. Nunca deixei de ser. Depois de sofrer um acidente de moto, Adenilson foi trazido a este hospital. Aqui ele ficou internado durante 5 dias, mas acabou morrendo. A ex-cunhada não teve coragem de ver o parente e amigo passando mal no hospital. Ela falou que ele estava com bastante dor, né? O pé dele estava bastante inchado e roxo, né? Porque está com bastante dor na nuca. Inconformada, a família pede explicações. Todo mundo quer a justiça, entendeu? Porque precisa de justiça. Não pode. A gente é ser humano, não pode fazer isso. É impossível que tanta gente no hospital e ninguém fez nada. Bom, nós procuramos o Hospital São Luís de Araras para responder às questões feitas pela família de Adenilson. A direção clínica da unidade de saúde informou através de nota que não pode passar informações de pacientes sem autorização por escrito dos familiares. Eu não entendi essa nota a pé aí. Foi isso que eles falaram, Vini? Ué, a família procurou o Brasil Urgente para tentar, de alguma forma, contribuir para verificar o que aconteceu. Então, a família, né, acredita que houve negligência médica e procurou a nossa reportagem. Aí, claro, né, a família não teve uma resposta condizente ali, ou pelo menos não concordou com o laudo feito pelo hospital. E quando a nossa produção liga para o hospital para comentar, para responder o que teria acontecido, o hospital avisa a gente que só pode passar informações do paciente com o pedido por escrito da família. Tudo bem, vou pedir para a nossa produção ligar para a família, né, que está tentando superar essa dor, para ela mandar uma carta de próprio punho, por escrito lá para o hospital explicar para a gente aqui o que pode ter acontecido, ou pelo menos em que pé estão as investigações, se uma sindicância interna foi ou não aberta, em que pé que estão, se tem prazo para concluir, coisas dessa natureza, que tanto a família quanto o nosso telespectador, a essa altura, está querendo saber. Todo mundo está se perguntando de que maneira uma pessoa que se acidentou de moto e teve o atendimento, né, procurou o atendimento, foi liberado, aparentemente não teve a gravidade detectada, passou mal, voltou para o hospital, ficou internado e depois morreu. Morreu dentro da unidade hospitalar. Ora, é claro que às vezes uma pessoa morre por uma outra doença que tinha e não sabia, pode ter um mal súbito, qualquer coisa dessa natureza. Mas aí tem que analisar caso a caso. Se isso aconteceu, eu não vejo problema, né, da junta médica, da direção clínica do hospital, vir a público e explicar isso. Né? Pegar ali o laudo, né, o atestado de óbito e verificar o que aconteceu e explicar para a gente. Né? Não tem problema nenhum, não vejo problema. Agora, como o que foi relatado até aqui traz indícios, né, elementos que levam a acreditar que houve negligência, fica ruim para o hospital dar uma resposta simplista desta para a gente aqui. De qualquer maneira, é isso que temos no momento. E olha, o Brasil Urgente agora faz uma pequena pausa, um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.